Cadê o Jeffrey? Jeffrey, essa parada no som é por causa do retorno ou é por causa do PA? Se quiser, pode zerar o retorno aqui, que esse reverber, eu estou quase falando sem microfone, é do ambiente. Então vai deixando ele bem baixinho, que eu vou falando mais alto. Isso, ó. Tá todo mundo me ouvindo? Tá, então, não precisa dar mais gás que isso, não. Qualquer coisa eu grito aqui, a gente já faz um penteca aqui na parada. Né? Existem algumas interrogações, alguns questionamentos que acompanham a humanidade. Não sei se você alguma vez já se perguntou, mas muitas pessoas ao longo da história, em algum momento da sua vida, se perguntam: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu existo? O que eu estou fazendo nesse planeta redondo e azul? Por que eu nasci? Será que existe algum propósito planejado especialmente para a minha vida? Ou tudo na minha vida não passa de um baita azar cósmico? O acaso fez eu surgir, em forma de bactéria, eu fui evoluindo e cheguei nisso aqui. Alguns estudiosos de diferentes áreas do saber, e diferentes expressões de fé, alguns até sem nenhuma fé, tentam responder esses questionamentos que acompanham a humanidade ao longo de séculos. E aí a teologia cristã também se debruçou sobre essas questões e encontrou todas as respostas para esses questionamentos nas Escrituras Sagradas. Na Bíblia, segundo a palavra de Deus, o ser humano foi intencionalmente criado à imagem e semelhança do seu Criador, de um Deus pessoal, relacional, com um propósito bem específico: desfrutar de um relacionamento direto, direito e diário com o seu Criador. Segundo a Bíblia Sagrada, é essa a principal razão da gente existir. A Confissão de Fé de Westminster sistematizou essa resposta, esse entendimento. A Confissão de Fé é a forma como a gente entende a nossa fé em Jesus, e ela redigiu a seguinte resposta para essa pergunta que dá título para a nossa meditação: por que você existe? E aí a Confissão de Fé redigiu a seguinte resposta: o fim supremo e principal do homem, do ser humano, é glorificar a Deus e ter prazer pleno nele, hoje e eternamente, para sempre. Então, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nesse relacionamento com Ele, ser de fato pleno, feliz nesse relacionamento com Deus. Então, segundo o plano original exposto logo no primeiro livro da Bíblia, tudo o que o ser humano fizesse no seu dia a dia glorificaria a Deus, e essa forma de render elogio e louvor a Deus geraria felicidade. Naturalmente ia gerar prazer, plenitude e felicidade no coração do ser humano. Seria naturalmente assim: tudo que o homem fizesse, seja na relação um com o outro, na relação com a criação, isso ia glorificar a Deus, ia revelar a beleza desse relacionamento do Criador com a criatura. E por causa disso, a consequência igualmente natural seria a gente desfrutar de uma felicidade imensurável em nossa existência. Plenitude, felicidade no sentido bíblico, é você não sentir falta de nada. É não sentir em nenhum momento: poxa, isso aqui poderia ser melhor. Poxa, o quarto poderia ser mais quentinho. Estou sabendo que o pessoal quis fazer culto da fogueira ontem, dentro dos quartos, dentro do alojamento. Então, assim, plenitude é você não sentir falta de nada, tudo está bom o tempo inteiro, o tempo todo. Esse sempre foi o projeto, o plano original de Deus para a vida da gente. Exatamente para isso que eu e você existimos: glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida e ter prazer pleno e eterno nele. Deus nunca mudou esse plano. O apóstolo Paulo confirma essa verdade, aí é o texto base que a gente vai estudar hoje de manhã. Está lá em 1 Coríntios 10, um texto que eu me amarro. A gente vai estudar do versículo 31 ao 33, mas eu vou ler agora só o 31. Onde Paulo, por causa do seu conhecimento da palavra, acaba confirmando, falando exatamente a mesma coisa que depois a Confissão de Fé de Westminster vai sistematizar para a gente. 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para quem? Para a glória de Deus.
Qualquer coisa envolve o quê? Qualquer coisa. Assim que você namore, né, dê em cima de alguém, estude, passe no vestibular, trabalhe, case, copule, faça tudo para a glória de Deus. E os casados digam amém, oh, aleluias. Mas o que é viver para a glória de Deus? A gente fala muito nessa palavra, né? Ah, Deus, eu quero ver tua glória. Ah, Deus, eu quero estar na tua glória. Ah, Deus, sem ser a esposa do Bira. O que é glória? Né? O que é a glória de Deus? E aí Paulo dá umas dicas logo no versículo 32 e 33. O que é viver para a glória de Deus? Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Então, viver para a glória de Deus, mesmo que você não saiba estritamente o que significa a glória de Deus, que é a gente exaltá-lo, a gente engrandecê-lo, a gente fazer tudo para elogiar, engrandecer o nome dele, viver para a glória de Deus, Paulo já está dando a dica, tem a ver com o nosso testemunho, tem a ver com como a gente se porta e se relaciona com o nosso semelhante, tem a ver com os desejos do nosso coração. Paulo vai dar pistas para a gente. Não se torne, você quer viver para a glória de Deus? É fácil de entender isso. Não se torne tropeço, não se torne escândalo, não se torne vergonha, gente que atrapalha outras pessoas de andarem com Deus. Não escandalize nem judeus, nem gregos, nem a sua igreja. Resumindo, não escandalize ninguém nesse planeta. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, não para ficar de boa, não para ser popular, não para ser maneiríssimo, mas porque, cara, eu quero que muitos sejam salvos. Aí que beleza, os passarinhos, andorinhas andando no meio da gente aqui, voando, né? Andando não, voando. Assisti pouco Discovery Channel. Então, viver para a glória de Deus é a gente fazer qualquer coisa no nosso dia a dia que dê um testemunho claro de que a gente tem um relacionamento saudável com Cristo. As pessoas olham para a gente no nosso dia a dia e falam, cara, que sujeito maneiro, que garota legal, como é bom caminhar com essa pessoa, como é bom sentar para conversar com ele. Ver para a glória de Deus é a gente pensar e agir e falar com as pessoas de tal modo que isso honre o nome de Jesus. Isso é glorificar a Deus. Que abençoe quem estiver à nossa volta. E que, acima de tudo, aponte o caminho da salvação em Jesus para muitas pessoas. É para a gente ter cuidado, ter um zelo com o nosso testemunho, de tal maneira que as pessoas fiquem intrigadas. Cara, por que você é assim? Por que você reage dessa forma? O que aconteceu? Que chá que você está tomando? Diz para mim. Então, viver para a glória de Deus é a gente viver em busca de Deus. É a gente viver para uma vida separada para Ele, onde a prioridade na nossa vida é engrandecê-lo, é glorificá-lo, é elogiá-lo. Então, vivendo dessa maneira, a consequência imediata, isso que a Bíblia afirma e que eu quero que você preste atenção. Quando a gente tem essa preocupação de viver para a glória de Deus, de ter cuidado com zelar pelo nosso testemunho, cara, a consequência imediata desse estilo de vida vai ser a nossa felicidade. Deus não tem nada contra a gente ser feliz. O problema é que a gente canaliza toda a nossa energia vital buscando isso, só que num lugar errado. E aí não é para a gente ser feliz só em alguns momentos. A gente cresce ouvindo isso. Eu sou feliz em alguns momentos, eu experimento felicidade em alguns momentos. A vida humana oferece alguns flashes de prazer. Mas Deus quer que a gente tenha vida abundante todos os dias. Jesus falou, eu vim trazer novidade de vida para vocês. É por isso que todo ser humano tem essa inclinação, tem esse desejo obstinado em ser feliz. Deus criou a gente para isso. Está lá na programação do nosso DNA. A criatura já nasce cantando aquela musiquinha. O que eu quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E aí já sai do berçário, já... Por quê? Deus criou a gente com esse desejo de ser feliz. Deus nos criou para uma vida plena. Deus nos criou para a gente não sentir falta de nada.
Esse é o motivo de cada ação que nós tomamos. Você já pensou nisso? Tudo que a gente faz na nossa vida é movido, o dínamo, o alternador, o gerador de energia é sempre na direção do que aquilo vai atender as minhas expectativas de prazer, de alegria, de plenitude, de felicidade. A gente é movido o tempo todo pela busca do bem-estar. Você pode até não verbalizar isso, você pode fazer isso até de forma inconsciente, mas buscar a felicidade é tão natural para a gente como respirar. Você pensa em respirar, agora eu vou inspirar, agora eu vou botar o ar para fora. Você faz isso, você nem percebe que você está respirando, que seu coração está batendo um tempão. Isso é a mesma coisa no nosso desejo de ser pleno, de ser feliz. A gente nem pensa disso de uma forma intencional, mas a gente vive o tempo todo buscando isso. Por isso que uns gostam de beber todinho, outros gostam de beber iogurte. Esse aqui é o que me dá mais prazer. Outros gostam de suco de laranja, outros gostam de água com gás, café gelado, enfim. Por isso a gente está o tempo inteiro, o ser humano está o tempo inteiro correndo atrás dessa tal de felicidade. Não há exceção para isso. Deus nos criou assim. Entenda, buscar a própria felicidade, até Gênesis 3, não era pecado. Não era pecado. A felicidade não era movida por um desejo egoísta. Até Gênesis 3, era uma lei no coração humano, assim como a gravidade é uma lei da natureza. A busca pela felicidade só se tornou pecado quando os nossos primeiros pais decidiram desfrutar desse deleite sem glorificar a Deus em todas as coisas. Quando o primeiro casal falou, cara, isso está maneiro, mas olha só, eu quero viver do meu jeito, eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu quero ser Deus da minha história. Aí babou. Essa decisão por uma vida distante do Criador desalinhou o cosmos, mexeu com toda a criação, desorganizou a alma do ser humano. Essa decisão depravou todos os átomos do ser humano. Não só no sentido moral, mas no sentido da sua natureza, da sua constituição, do seu DNA. Fez com que a vida humana nessa terra se tornasse dura, curta e incerta. Aí a gente passou a ter problema de comunicação, como que é difícil a gente se relacionar um com o outro. Os casais, mesmo, principalmente os que se amam, volta e meia repetem essa frase, não foi isso que eu quis dizer. Quantos relacionamentos terminam por causa do não foi isso que eu quis dizer, mas disse alguma coisa que o outro lá não gostou de ouvir e babou. A gente se tornou uma criatura egoísta, materialista, somos arrogantes. E aí, por causa dessa busca por plenitude, a gente tem destruído a criação, a gente tem gerado fome, miséria, atrasos, injustiças. Hoje, os descendentes de Adão continuam nascendo com essa natureza inclinada, desejando ser feliz, mas, ao mesmo tempo, a gente não possui mais a inclinação natural de fazer tudo, qualquer coisa, para a glória de Deus. A gente quer fazer para a nossa glória. A gente quer fazer para o nosso bem-estar. A gente não faz, não busca, não pensa em nada, em primeiro lugar, para glorificar Deus. Não. A queda distorceu tudo, desalinhou os nossos afetos, as nossas emoções, os nossos desejos. Por isso que tem gente que deseja coisas que são contrárias à própria natureza. Na área da nossa sexualidade, tem gente com desejos heterossexuais, mas que desejam ter prazer com vários heterossexuais. Tem gente que tem desejo homoafetivo, homossexual. Por quê? A queda distorceu e desalinhou todos os nossos afetos. E ainda nos deixou com um vazio existencial terrível, que nos faz correr atrás do dinheiro, do sexo e do poder. Você pode ver, boa parte das crises do ser humano é porque a gente está correndo atrás de uma dessas coisas ou das três coisas. Como bem afirmou o escritor russo Dostoiévski, existe no homem um vazio do tamanho de Deus. E aí a gente quer preencher esse vazio de todas as formas. A alma fica desesperada com esse pedaço da nossa existência que só pode ser ocupado por ele. Só que aí a gente quer preencher esse vazio de todas as formas. A gente só não admite que esse espaço pertence somente ao nosso Criador. E aí o que era para ser algo absolutamente natural, viver para a glória de Deus,
e ter prazer nele em todas as coisas, hoje é algo inimaginável na mente de qualquer pessoa que ainda não teve um encontro real com o Filho do Deus vivo. Você conversar isso, essa introdução, conversar sobre isso com um não crente é surreal. Ele não consegue entender. Ele vai até assumir que tem esses desejos, que tem essa busca louca pela felicidade, mas, glorificar a Deus, que viagem. Hoje, ou seja, depois da queda, essa plenitude, essa felicidade, esse estado de deleite que a gente tanto procura, só é possível em Jesus. Amém? Jesus veio consertar o estrago que os nossos pais fizeram. Porque só Jesus tem o poder para restaurar o fim supremo da nossa existência. Só em Jesus é possível a gente saber o porquê nós estamos aqui. Só em Jesus é possível a gente aprender a viver uma vida que busca Deus em todas as coisas. E fazer qualquer coisa para glorificar esse Deus, para agradar, para alegrar esse Deus. Mas aí como que isso funciona na prática? Como que é viver em busca de Deus no nosso dia a dia? Como é fazer qualquer coisa para a glória de Deus? Às vezes a gente pensa assim, poxa, lá na igreja, tudo que eu fizer, é para a glória de Deus, né? Estou cantando, estou tocando, estou tirando foto, estou mexendo no som, estou fazendo tudo para a glória de Deus. Mas a Bíblia não diz que é só no momento de devoção. A Bíblia diz que é assim, façam qualquer outra coisa. Então, como é que é isso na prática? E aí a gente vai para a nossa primeira aplicação, lá no verso 32. Vamos ler de novo? Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Então, nossa primeira aplicação, para viver em busca de Deus, viver para glorificar Deus em todas as coisas, é não se tornar motivo de escândalo, não se tornar tropeço para ninguém. De uma forma prática, eu quase não sei nada da Bíblia, mas se você focar nisso aqui, você já vai estar se esforçando para viver para a glória de Deus em todas as coisas. Não se torne motivo de escândalo, de tropeço para ninguém. Não seja uma peste na face da terra para ninguém. Amém? Até rimou. Zele pelo seu testemunho, por amor ao seu semelhante e por amor a Jesus. Jesus não merece que a gente queime o filme dele. Zele pelo seu testemunho. Marcão, como é que eu faço isso? Sejam imitadores de Cristo. Sejam imitadores de Cristo. Filipenses 2,5, Paulo fala isso para a gente de uma forma imperativa, uma ordem. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Imite Jesus em tudo. Por quê, galera? É impossível a gente glorificar a Deus em todas as coisas sem imitarmos a Cristo em todas as coisas. É impossível. Jesus é o nosso melhor e único, supremo, perfeito exemplo de ser humano que possuía um relacionamento saudável com Deus o tempo inteiro. O que a gente tem que imitar é Jesus, o plenamente humano, não é o plenamente Deus. Tem igreja que quer que você vire anjo, vire Deus, né? Sobe no monte, voa. O que Jesus quer é que você vire ser humano. Porque a queda distorceu, inclusive, a nossa humanidade. E aí, para a gente glorificar Deus em todas as coisas, a gente tem que reconhecer a nossa pequenez, as nossas confusões, as nossas distorções. A gente tem que se esvaziar de toda a nossa arrogância, de tudo aquilo que você acha que é alguma coisa. A gente tem que se esvaziar de todo orgulho que nos intoxica, que nos embriaga, e a gente tem que aprender com Jesus como que a gente vive para glorificar Deus, como que a gente vive para zelar o nosso testemunho, como que eu faço para ser bênção para as pessoas à minha volta. Jesus veio para servir o propósito designado pelo Pai. Lá em João 4:34, Jesus afirmou: a minha comida, ou seja, o que dá razão à minha presença aqui na terra é fazer a vontade do meu Pai. Então, se Paulo está mandando a gente imitar a Cristo, cara, a gente tem que fazer, a prioridade na vida da gente é fazer a vontade de Deus para a vida da gente. Ah, Marco, mas eu não sei qual é a vontade de Deus, vou ter que ir naquela reunião da irmã fulana de tal, que profetiza, que adivinha as paradas, as mães de Ná gospel da vida. Não, é só tu ler a sua Bíblia. Toda a vontade de Deus revelada especificamente para você está revelada na palavra. Qualquer coisa fora da palavra,
Não sei se foi Deus que falou contigo, não. Tudo que a gente precisa saber da vontade de Deus para as nossas vidas está na Escritura. Jesus também era totalmente altruísta. O que é isso? É o contrário de egoísta. O plenamente humano não era movido por desejos egoístas. O apóstolo Paulo aprendeu e replicou essa verdade. 1 Coríntios 10, 33. Não procuro o meu próprio bem. Porque se o egoísmo estiver guiando as minhas ações, os meus pensamentos, mesmo eu sendo crente, eu vou entristecer alguém, eu vou ser vergonha, eu vou ser tropeço para alguém. Não procuro o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Isso é imitar Jesus. Jesus habita em mim, Jesus me tirou do meu mar de confusão, e agora eu quero que todo mundo que estiver andando comigo, todo mundo que me conheça, tenha esse mesmo encontro que eu tive. Porque viver para a glória de Deus é a gente viver para abençoar outras pessoas. A mesma parada que Deus falou para Abraão está valendo para a gente. Cara, sê tu uma bênção. Quero que você dê certo e quero que você seja bênção para todo mundo que estiver perto de você. Jesus fala claramente sobre isso com os seus discípulos em João 13. Estou dando para vocês um novo mandamento. Amem-se uns aos outros assim como eu amei vocês. Jesus já está falando, ama o teu próximo me imitando. Não é mais segundo a orientação de Deuteronômio, que era amar ao próximo como a ti mesmo. Agora Jesus muda o referencial. O referencial não é mais o nosso coração egoísta. O referencial agora é Ele. Ama as pessoas à sua volta que nem eu amo vocês. Amor sacrificial. Isso que Paulo está falando aqui, viver não mais pensando em mim, mas pensando nos outros, é amor sacrificial. Seria lícito eu pensar só em mim. Não tem nada que me proíba. Mas, eu quero o bem das pessoas que estão perto de mim. Eu quero viver uma vida que glorifica a Deus em todas as situações, sem ser tropeço para ninguém. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ame as pessoas assim como Jesus te ama. Um outro nome para quem está tentando imitar Jesus, a teologia fala de santificação. Toda vez que você ouvir alguém pregando, falando sobre santificação, a gente tem que se santificar, né? Sejam santos, é imitar Jesus. É imitar Jesus. É viver uma vida buscando a Deus. Quando eu priorizo no meu dia a dia fazer tudo para agradar a vontade de Deus, eu estou me santificando, eu estou imitando Jesus. O apóstolo Paulo fala isso também, lá em 1 Tessalonicenses 4. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. A vontade de Deus é que vocês imitem Jesus. Jesus resumiu o que é a santificação de uma outra forma lá no Evangelho. Lucas 9, 23, Jesus diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, Jesus não vai acompanhar ninguém, é a gente que vai acompanhar Jesus. O projeto de vida de humanidade é o de Jesus. Aí ele fala, dá a opção, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Você vai ter que dizer não para uma porção de desejo maluco, para uma porção de confusão que aparece na sua cabeça, aquelas que você tem plena consciência que são roubadas. Você vai ter que dizer não para essas paradas, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz, que é pena de morte para o pecado, e siga-me, que significa me obedece. O nome disso é santificação, o nome disso é imitação a Cristo, imitar a Cristo, seguir Jesus. Seguir e obedecer a Jesus faz com que o nosso testemunho não seja tropeço para ninguém. Agora, na boa, a gente só consegue imitar alguém que a gente conheça de verdade. Como é que você vai imitar alguém que você não conhece? A gente só consegue seguir e obedecer a alguém que a gente conheça, confie e admire. Eu não vou imitar ninguém que eu não gosto. Eu não vou seguir uma pessoa que eu não admiro. Então, assim, como que a gente vai imitar alguém que a gente não tem a menor ideia ou só uma vaga ideia de quem seja? Por isso é fundamental, e é um dos motivos da gente estar aqui, é fundamental a gente conhecer tudo o que a Bíblia fala sobre Jesus. Essa é a segunda aplicação. Conheça tudo sobre Jesus. Quer viver uma vida que busca a Deus, que glorifica a Deus em todas as coisas? Brother, conheça tudo sobre Jesus, tudo. Dedique-se de verdade a conhecer tudo sobre Jesus. Prioriza isso. Para lá de ler Levíticos, para de ler Apocalipse, vai ler os Evangelhos,
2, 3, 4 vezes, lê as cartas pastorais todas. Quando chegar lá em Apocalipse, volta para Mateus, Marcos, Lucas. Lê bastante o Evangelho. E aí depois você lê a Bíblia toda. Vai fazer muito mais sentido para você, porque você vai estar com óculos de Cristo, conhecendo tudo sobre Cristo. A Bíblia, o ápice da revelação é Cristo. Então, se você conhecer tudo sobre Cristo, tudo na Bíblia vai fazer sentido para você. Não vai ter mais aquela noia, poxa, Deus mandou matar todo mundo, até os bichinhos, pô, que isso. Se você entender Jesus, você vai entender tudo lá no Antigo Testamento. Leia, estude, medite muito nos Evangelhos. O Espírito Santo atua na nossa vida principalmente através da palavra. A exposição, toda vez que a gente é exposto à palavra, como nesse momento aqui, a gente está sendo santificado, a gente está sendo o alvo da ação do Espírito Santo na vida da gente, até aqueles que estão dormindo. O Espírito Santo está te abençoando de alguma maneira, você não sente, mas está sendo abençoado. Amém? Todas as vezes que nós somos expostos às Escrituras, a gente passa a conhecer melhor o caráter de Jesus, a gente passa a conhecer melhor o Jesus que nós adoramos, que nós seguimos, nós somos santificados pela palavra. Não tem como a gente glorificar a Deus em todas as coisas, ser feliz nele, sem conhecê-lo. Não tem como. Como é que você vai casar com uma pessoa que você não conhece? Como é que você vai desenvolver deslumbre, admiração, fixação, aquele encanto, quase que um feitiço, por uma pessoa que você não conhece? Ó, prazer, vamos casar daqui a 5 minutos, por favor, não se atrase. Não rola, não vai ter química. Não tem como a gente glorificar a Deus em todas as coisas se a gente não o conhece na intimidade. E aí, como que você classificaria o seu conhecimento de Jesus? Você aí? Médio, bem razoável, muito superficial? Ou você já pode falar como o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. A sequência desse texto que a gente leu é exatamente essa passagem de Paulo. Paulo está falando como viver uma vida que glorifica a Deus, e aí lá em 1 Coríntios 11, no primeiro versículo, Paulo fala isso. Está difícil entender, é muita informação? Olha para mim. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa semana eu estava no batismo, né, Guerreirão? Lá na célula do Guerreiro, batismo lindo, a gente vendo, né, como é maneiro a gente ver como uma pessoa começa a caminhar com Jesus e como que chega nesse momento do batismo. Mas é muito comum ir as pessoas num desejo sincero e real de preparar esse irmão para a caminhada. Né? Em alguns momentos as pessoas falavam, não olha para homens, não coloque a sua expectativa em homens, né? Os seres humanos podem decepcionar a gente, algo que é verdade mesmo. Só que a gente tem que frisar isso, olha para mim. Se eu estou há mais tempo na caminhada, se você está passando pelo batismo hoje, você quer imitar Jesus, quer glorificar a Deus, quer se santificar, olha para mim. Naquilo que eu imito Jesus, você pode me imitar. Paulo aqui não está sendo arrogante, soberbo, olha, eu sou santão, meu irmão. Olha para mim. Paulo não está tirando onda, não. Paulo está falando o seguinte, cara, olha só, eu tenho já um tempo de caminhada com Jesus, e eu estou vivendo para glorificar a Deus, eu vivo segundo a vontade de Deus. Cara, naquilo que eu imito Jesus, você pode me imitar. A gente tem que perder esse medo, até ao contrário, a gente tem que ser ousado e levar um relacionamento sério com Jesus a ponto da gente falar isso mesmo para as pessoas que estão à nossa volta. Me imita, sejam meus imitadores como eu imito a Cristo. Se a gente não estiver imitando Cristo, o que vai acontecer? Felipe vai chamar você para conversar, para trocar uma ideia. Brother, olha só, nisso aqui você... Ô, brother, nisso aqui... O cara se mexe pra caramba. Mas se eu fizesse isso, no final da pregação, a galera do Ministério de Serviço ia ter que estar com Dorflex ali para me dar na parada. O cara está todo molinho ainda. Mas se a gente não estiver conseguindo imitar Jesus, cara, os irmãos mais antigos na fé vão chamar a gente para conversar. Falar, pô, brother, ó, aqui ficou ruim, aqui rolou um ruído. Ó, isso aqui escandalizou a galera que anda mais perto de você. Pô, ajuste, a gente vai se ajustando. A gente não pode lançar nossa expectativa nos seres humanos. Mas a gente tem que ter esse alvo e essa ousadia de, cara, eu tenho que ser exemplo para os outros. Esse é o princípio do discipulado.
Jesus falou para os seus discípulos, façam discípulos. O que é isso? Cara, você vai andar com outras pessoas, as pessoas vão te admirar, as pessoas vão achar você muito maneiro porque você imita Jesus e vão querer se relacionar com Jesus. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E para isso a gente tem que se dedicar de verdade a conhecer tudo sobre Jesus. Então, não desperdice as oportunidades que Deus tem dado para a gente. Eu e você ainda temos livre acesso à palavra. Eu não sei quanto tempo a gente ainda vai viver no Brasil com essa liberdade de pregar, de ter acesso às Escrituras. Além do nosso estudo devocional, a gente também tem as pregações nos cultos públicos. A gente precisa, no domingo à noite, na hora da pregação, seja no sábado ou no domingo, ouvir a pregação prestando atenção, anotando as partes mais importantes, o que Deus está falando com você. Isso é uma forma da gente gravar, encarnar a informação, a exposição da palavra na vida da gente. Participar dos estudos dirigidos nos finais de semana de treinamento. Como tem sido a sua participação, a sua presença nos finais de semana de treinamento? Cara, se é para viver, para glorificar a Deus, se é para viver em busca de Deus, cara, eu tenho que estar desesperadamente atrás de tudo que é exposição de Deus, de tudo que me dá conhecimento da pessoa de Deus. Terceira aplicação. Transforme tudo que você aprender em vida. Transforme tudo que você está aprendendo sobre Jesus em vida. Coloque em prática tudo que você aprendeu com a palavra de Deus, no discipulado, nos cultos, no retiro. Eu e você glorificamos a Deus em todas as coisas e passamos a ter prazer nele quando a gente vive, quando a gente coloca em prática, quando a gente experimenta tudo que ele fala para a gente, tudo que é vontade dele para a vida da gente. Tiago 1, o irmão de Jesus, no primeiro capítulo da carta que ele escreveu, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Quem ouve e não experimenta, não coloca em prática, a Bíblia está falando, cara, você está se enganando. Você está se enganando. É um auto-engano. Você está achando que está vivendo com Deus, você está achando que está glorificando a Deus, você está achando que vai experimentar novidade de vida, você está se enganando. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então, quem não busca viver o que está aprendendo com Jesus é um mero desobediente. Está se tornando réu do próprio conhecimento que está adquirindo. E os desobedientes não amam a Deus. Desobediente só ama a si mesmo. Busca a felicidade de maneira egoísta, mas jamais a encontrarão. No Evangelho escrito por João, capítulo 14, Jesus relacionou a obediência à palavra como uma prova real do nosso amor por Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Esse é o que glorifica a Deus em todas as coisas. Aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, aquele que conhece a vontade de Deus revelada para a vida da gente e coloca isso em prática, vive isso no seu dia a dia, esse é o que me ama. Esse é o que glorifica a Deus em qualquer coisa que faça. Não existe felicidade plena sem obediência à vontade do Pai. Não existe. Quando a gente busca uma vida prática, coerente com a vontade de Deus, aí a gente começa a desfrutar de novidade de vida, mesmo no mundo mau. Mesmo no mundo cercado pelo caos. A gente já consegue ter flashes de como que vai ser a plenitude, a vida eterna. Galera, a gente não está sozinho nesse desafio da gente negar-se a si mesmo, tomar a nossa cruz e obedecer, colocar tudo isso em prática. A gente não está sozinho. Amém? Então, assim, é difícil o nosso coração ser encaminhado pela verdade, é difícil, mas a gente não está sozinho. O poder gracioso do Espírito Santo vai ajudar a gente. O Senhor Jesus é o maior interessado em fazer a gente viver e experimentar essas verdades. E essa ajuda do Espírito Santo vai se manifestar de forma palpável quando a gente estiver envolvido assiduamente com a igreja dele, com a igreja de Cristo. Quando a gente estiver investindo de verdade numa vida de comunhão, de oração, envolvido na célula, frequente na célula, nos grupos do discipulado. Não despreze a ajuda do Espírito Santo. Isso que a gente acha que é igreja, que é lugar comum, é a ajuda do Espírito Santo para discipular a gente. É na união do corpo de Cristo que a gente aprende a colocar em prática tudo que a gente ouve nas pregações. Não caminhe sozinho. Amém?
Por isso que a gente tem uma opção de gente no nosso quarto, né, para a gente não caminhar sozinho e esquentar na hora do frio. Eu quero concluir com uma palavra que o nosso Senhor deixou registrado lá no Evangelho escrito por João. João 13, 17. Olha que parada linda que Jesus fala para a gente. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, a gente te dá graça, Senhor, pela bênção de nos reunir aqui em retiro, em torno da sua palavra. A gente te dá graça, Senhor, por tudo que a gente tem recebido do Senhor aqui, nesses dias de comunhão, onde a gente vive na igreja, nas células. A gente te pede, Senhor, que pela ação do Teu Espírito, possamos praticar tudo o que o Senhor tem nos ensinado em Sua palavra. Ajuda a gente a glorificar o Senhor em todas as coisas, pensamentos, palavras, na forma como a gente olha um para o outro. Pai, por favor, ajuda-nos a sermos bênção uns para os outros e não nos deixe cair, Senhor, na tentação da apatia, da murmuração, da desobediência. Livra-nos do maligno, Senhor, livra-nos dos nossos maus caminhos. Aviva o Teu povo, Senhor, conceda dons do Teu Espírito para a edificação da Tua igreja, no meio dessa galera aqui, Senhor. Incendeia esses jovens e fortaleça a nossa fé, Senhor, fortaleça a nossa fé. Isso que eu te peço, Pai, a gente faz essa oração em nome de Jesus. Amém, amém.